Opa! Bolsonaro respondeu a Lula e foi com xingamento, ficou nervoso. Bolsonaro ficou nervoso. Lula deu entrevista lá na CBN e ele falou algumas coisas sobre reeleição, sobre negacionismo, sobre fascismo, enfim, falou algumas situações ali. E Bolsonaro colocou no seu Twitter um trecho da fala de Lula e foi xingar Lula. Né? Tá doido. Vamos ver e mostrar o que que Lula falou? Bota aqui na tela para mim, por favor, o que que Lula falou. Vamos ver aqui junto. Olha só. Não quero discutir reeleição em 2026, porque tenho apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Tem muita gente boa para ser candidato e eu não preciso ser candidato, declarou. Mas ele continuou. Próximo, pode passar. Presta atenção, porque aqui o repórter ficou insistindo, insistindo. Aí ele falou, o repórter, presta atenção, se for necessário ser candidato para evitar que os trogloditas que governaram esse país voltem a governar, pode ficar certo que o meu 80 anos virará em 40 e virarei candidato. Mas não é a primeira hipótese, completou. Mas aí ele falou mais, que foi a parte que Bolsonaro apelou. Não vou permitir, Lula falando, não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um negacionista como nós já tivemos, disse Lula. Aí, diante desse contexto, Bolsonaro não gostou desse trecho e pegou e repostou a fala de Lula nas suas redes sociais. Bota para a gente ver o que falou aqui, então, Bolsonaro em relação a essa situação. Vamos ver junto aqui. Bota grande. Vai, ué. Olha o que ele disse aqui. Bolsonaro postou isso aqui e colocou assim, ó. Imagine esse país governado por um bandido. Aqui embaixo ele colocou a parte que Lula falou. Lula diz que pode tentar a reeleição em 2026. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Aí Bolsonaro colocou na postagem dele. Imagina esse país governado por um bandido. Veja bem, meu querido, veja bem. Nós não precisamos imaginar isso, porque nós já vivemos isso. E a Justiça e a Polícia Federal vai mostrar isso. Bolsonaro ficou 26, 28 anos mamando nas tetas da República, como parte ali, meio do centrão. Já até elogiou Lula, já votou com Lula, quando ele tinha mamatinha. Aí, de repente, ele quer falar de Lula. Quem é ele para falar de Lula? E Lula chamou Bolsonaro de fascista e dos trogloditas. E é interessante a gente perceber uma coisa, que Bolsonaro não contraditou Lula em relação ao título de fascista. Você percebeu isso? Ele ficou preocupado que Lula disse que poderia tentar a reeleição em 2026. Foi essa a preocupação de Bolsonaro. Bolsonaro não contraditou quando Lula disse que era fascista. Uai, André, então, se ele não contraditou a questão do fascismo, só a questão da possibilidade de Lula tentar a reeleição, significa dizer, então, que Bolsonaro meio que confessa que é um fascista. Ou não? Porque se fosse eu ia contraditar a questão do fascismo, não é? E não a questão da reeleição, que naturalmente Lula, como candidato que ganhou as eleições, como vezes presidente da República, nada mais natural que talvez ele tente uma reeleição em 2026 e passe a ser tetra. Nada mais tranquilo, especialmente porque ele tem uma saúde boa, ele cuida da saúde e tudo mais.
Então perceba, será que Lula está certo? E que Bolsonaro meio que confessa que é um fascista por não ter contraditado isso? Bota, 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 bota aí que eu não sei, aí eu fico na dúvida diante dessa situação. É difícil. Agora eu sei de uma coisa, Bolsonaro se mostrou muito incomodado quando Lula disse que poderia, sim, tentar uma reeleição em 2026 para não deixar os trogloditas. Aí eu não sei se, aí eu não sei se é troglodita ou se é fascista. O que é, meu querido? Bota, bota, bota. Troglodita ou fascista? Aí fica difícil da gente saber. Mas a grande preocupação de Bolsonaro não é ser chamado de troglodita e nem de fascista. Talvez porque tem um cunho de verdade. O grande problema dele, que ele ficou bravo e não aguentou e repostou a situação, foi quando o Lula falou que poderia ser candidato e tentar a reeleição em 2026. Ô Lula, Lula, excelência, depois dessa preocupação, vai, vai que a gente que você ganha, vai em frente que atrás vem gente, e muita gente, porque Bolsonaro, meu querido, ele vai ser explorado o seu capital político, isso ele será explorado, mas que ele vai voltar, ele não vai. Ele pode voltar em 2030. 2030, aí vai acabar a inelegibilidade dele. Se ele não tiver preso, aí ele pode até voltar. Mas antes disso, não tem jeito, porque está inelegível por duas decisões do plenário do Tribunal Superior Eleitoral e que cujo único órgão que pode derrubar isso é o plenário do Supremo Tribunal Federal ou uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. O primeiro recurso foi negado para derrubar a inelegibilidade no Supremo e o segundo recurso foi aceito exatamente para quê? Para que o Supremo Tribunal Federal possa atacar essa situação e decidir, de fato, de verdade, ou no plenário ou numa das turmas, para acabar de vez com qualquer dúvida. Ai, Andréia, mas o menino lá, o Nunes Marques e o André Mendonça vai ser presidente do TSE, o outro vai ser vice-presidente do TSE e bulufas. Vou repetir, o único que pode derrubar essa decisão de inelegibilidade é o plenário ou uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. O TSE, acabou. Ah, mas ele derrubou, o menino derrubou lá a decisão, aquele bolsonarista lá, como é que é o nome dele, gente? O menino lá, do TSE, virou corregedor, derrubou a decisão do corregedor antigo, do Benedito Gonçalves, Raul Araújo. Ele derrubou porque foi uma decisão monocrática de Benedito Gonçalves. Benedito Gonçalves deu uma decisão monocrática. Ele pegou e decidiu que Bolsonaro é inelegível, pelos casos já ocorridos. Aí o outro pode derrubar. Mas a decisão do colegiado, do plenário do TSE, só o colegiado agora do Supremo Tribunal Federal para derrubar, meu querido, minha querida. Bota, 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 bota! Bolsonaro inelegível até 2030. E não adianta ficar chorando, não. E Lula, tetra, 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 tetra. Bota, 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 bota aí. Ah, é que povo chorão. Você já parou para pensar o tanto que esses bolsonaristas estão chorão? Até hoje, eles não superou. Que a democracia, assim, uma hora você ganha e tá tudo bem, uma hora você perde e tá tudo bem também. Depois de 2 em 2 anos no Brasil tem eleição. É de 2 em 2 anos, não é de 4 em 4 anos, não. Porque 2 em 2 anos tem eleição, não sei se você já percebeu. Uma eleição municipal, depois de 2 anos vem a nacional, depois de 2 anos municipal, depois de 2 em 2 anos tem eleição, porque perdeu, tenta de novo. E a democracia é isso, é o povo que decide. E pronto, acabou. E o povo até hoje supera. Vive até hoje. Ave Maria, meu pai. Parece uma Madalena arrependida. Não, tenha certa paciência, gente. Vamos superar. 2026 está aí chegando. Você se organiza aí, ó, com o Pablo Marçal, com o Pablo Marçal, com o Tarcísio, não é? Com o Zé Zema, com todo mundo aí. Organiza e tenta derrubar o governo, a reeleição, quem sabe? E para de chorar. Coisa feia. Parece menino birrento. Aqueles meninos birrentos, sabe? Ah, coisa horrorosa. Não, não, tenha santa paciência. Meu querido, o depoimento de Lorena Cid, pai de Mauro Cid, de forma simultânea na Polícia Federal. A Polícia Federal descobriu
mais uma joia, né? Parece que é um bracelete, mais uma joia que Bolsonaro ganhou enquanto estava no cargo de presidente da República, e presentes de alto valor têm que ser agregados ao Estado brasileiro. É do Estado, pertence ao cargo e não à pessoa que está ocupando o cargo. Deveria ter agregado ao patrimônio do Estado brasileiro, e ele pegou e agregou no seu bolso e mandou para os Estados Unidos para vender. O tanto que ele sabia que era errado. Pra você ter ideia. O tanto que ele sabia que era errado, que Bolsonaro, a maioria das joias, ele enfiou dentro da mala de Mauro Cid, e no dia 30 de dezembro de 2022, ele, aproveitando-se ainda que estava no cargo de presidente, porque no dia 1º de janeiro, ele, tinha que sair. Lula ia subir a rampa, como subiu. Ele ia perder o cargo, ele ia perder o avião da presidência, passaporte diplomático e tudo mais. Aí o que ele fez? Dia 30 de dezembro de 2022, ele fugiu com a mala cheia de dinheiro levada por Mauro Cid, que é réu confesso, e fez delação disso. E levou para os Estados Unidos para vender. O tanto que ele sabia que era errado. Não apresentou isso para a Receita Federal, para a alfândega, nem quando entrou e nem quando foi buscar a joia, porque o Tribunal de Contas exigiu a apresentação de algumas joias. Aí foi lá Frederico Bassep buscar joias. Nunca apresentaram isso para a Receita Federal, para a alfândega, nem nada. Foi lá, para cá, para lá, com a muamba, e acabou cometendo crimes. E sabia que era errado, porque se ele soubesse que era lícito, como ele diz, não, eu podia fazer isso, não sei o quê, não sei o quê, se ele soubesse que era lícito mesmo, o que ele tinha feito? Ele tinha vendido aqui. Para quê? Para que ele ia levar para fora? Para que ele ia levar para fora? Pelo amor de Deus. Alguém pode dizer? Não tem motivos. Não tem motivos para levar para fora. Você entendeu? E o que eu acho? Eu acho pouco. E o pessoal já foi lá para a live outra, né? Pô, bicho, sem vergonha, menino. Não importa, não, tô brincando. Por causa dessa questão de joias. E a Polícia Federal disse que vai concluir esse inquérito ainda esse mês. E que Bolsonaro, muito possivelmente, será indiciado por crimes, por organização criminosa, por peculato, que é quando você desvia ou se apropria de bem público, usando do seu cargo para, de forma indevida, se apropriar ou desviar bem público. E além de organização criminosa, porque tem toda uma rede de pessoas envolvidas, desde Mauro Cid, desde o pai dele, Lorena Cid, entende? A Frederico Bassef, entre outros que estão envolvidos. Marcelo Câmara, que era também ajudante de ordem, enfim, tem uns que falam que vai sobrar até para a Micheca. Não sei, né, meu querido? Eu não sei, eu não gosto de fofoca, e eu não sei se vai sobrar ou não vai sobrar. Eu sei de uma coisa, eu sei que nós quer o quê? Vamos tá vendo aí, o que nós quer? Justiça. Só isso. Se ele não fez nada, se ele é um santinho, como ele tenta vender essa ideia hoje, que ele fique tranquilo, não se preocupe, não se preocupe. Agora, se ele fez, se ele aprontou, ele tem que responder. Se eu fizer alguma coisa, eu vou responder. Se você fizer, você está lascado, você vai responder. Por que ele não vai responder? Já tinha que estar respondendo há muito tempo. Só que o Congresso passou pano para ele, o Procurador-Geral da República passava pano para ele também. Aí aconteceu o que aconteceu, não é? O bicho virou um monstro que tentou uma tentativa de golpe e que vai ser o pior para Bolsonaro. O pior para Bolsonaro não é nem joias, não. O pior para Bolsonaro vai ser a tentativa de golpe, que vai se lascar. Vai se lascar ele e uma trupe. Ele e uma trupe. Quer que eu vou falar mais aqui? O depoimento, fala. Não, não vou falar mais nada, não. Vamos voltar? Vamos voltar lá para o julgamento? Julgamento do recebimento da denúncia. Vamos lá, da Marielle? Vamos lá, vou botar aqui. Vou voltar. E a todo resultado de tráfico, seja de armas, seja de pessoas também, uma série de homicídios, entre esses instrumentos, a possibilidade de se infiltrar agentes, mas também a possibilidade de colaboração premiada. E a colaboração premiada foi sendo ajustada no Brasil. O áudio está bom? No primeiro momento, a legislação, e esse Supremo Tribunal Federal insistiu muito em várias decisões, não se permitia condenação tão só com base em colaboração premiada. Mas foi mais além.
Foi mais além a jurisprudência e depois a legislação, não permitindo nem o recebimento de denúncia tão somente com base em colaboração premiada. Porque colaboração premiada não é prova. Colaboração premiada é meio de obtenção de prova. Se é meio de obtenção de prova, a partir do indicado pelo colaborador, a necessidade de que se produza, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público, que se produza provas suficientes, num primeiro momento, os indícios suficientes para o recebimento da denúncia, num segundo momento, aí sim, sem qualquer dúvida razoável, que se produza provas concretas para um final érito condenatório. Entendo aqui, e rapidamente vou descrevê-los, que há a presença de justa causa para o recebimento da denúncia, porque a colaboração premiada foi corroborada por outros elementos probatórios que trazem os indícios suficientes de autoria necessários para esse momento de cognição sumária do recebimento da denúncia. A justa causa, a partir dos seus 3 componentes, sempre analisados por essa Suprema Corte, tipicidade, punibilidade e viabilidade da ação penal, garantindo a presença de um suporte probatório mínimo a indicar legitimidade da imputação realizada pelo Ministério Público, está presente. Está presente porque, além do detalhado ou da detalhada narrativa feita pelo colaborador, Rony Lessa, nós temos, e aqui eu fiz questão de trazer no voto e colocar, indicar vossas excelências, 2 tabelas de referências de indícios e provas trazidas aos autos pela Polícia Federal durante a investigação que corroboram essas afirmações do delator, corroboram esses indícios necessários. Primeiro, as referências em relação à organização criminosa, ou seja, a relação entre irmãos Brazão e Macalé, folhas, o documento EDOC 216, outras imputações ditas pelo delator e que batem exatamente com toda a produção probatória exposta na conclusão da CPI das milícias da Alerj, também aqui, folhas 18.383, o que foi apontado em relação à organização criminosa pelo delator e se comprova nas denúncias e sentenças de Laerte Silva de Lima e Ronald Paulo Alves Pereira, milicianos condenados, aqui o EDOC 224, e vários, só em relação ao crime de organização criminosas, eu trago 10 documentos, pontos específicos, inclusive depoimentos, que trazem os indícios necessários a corroborar os elementos trazidos pela delação, pela colaboração premiada, para que a denúncia possa ser aceita em relação ao crime de organização criminosa. Da mesma forma, em relação aos 3 homicídios praticados, sendo um na forma tentada, igualmente a investigação da Polícia Federal e a denúncia do Ministério Público apontam diversos elementos indiciários e probatórios que corroboram as alegações, diversas alegações feitas pela colaboração premiada. Aqui, em relação aos homicídios, trago na tabela 17 tópicos específicos que, comparando com a colaboração premiada, dão sustentáculo para que o Ministério Público possa, como fez, trazer ao Supremo Tribunal Federal a denúncia e tenha a possibilidade, a partir do recebimento da denúncia, de comprovar. Volto a insistir, aí sim, sem dúvida razoável, comprovar que esses elementos indiciários que corroboram a denúncia realmente podem levar a um édito condenatório. Se não houver essa comprovação por parte do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República durante a ação penal, nós teremos aí a absolvição, como de praxe deve ser realizado. Ainda é importante colocar, e cito aqui nominalmente cada um dos documentos que comprovaram, que trazem a justa causa por, diríamos,
corroborar a colaboração premiada, documentos de folha 405 a 1506, toda uma análise detalhada da Polícia Judiciária, termos de declaração, trago aqui que, repito, juntado aos autos, anexo 1, que todas as defesas tiveram possibilidade de contato e todas as certidões mostram que foram transferidas à defesa, a própria declaração de Elcio Vieira de Queiroz, e transcrevo aqui, corroborando no que importa para o momento de recebimento da denúncia, o que foi dito pelo colaborador Rony Lessa. Da mesma forma, o depoimento extrajudicial prestado por Otacílio Antônio Dias Júnior, acerca do veículo utilizado no dia do crime, termos de declaração aqui no EDOC 605, da mesma forma, depoimento extrajudicial de Arley de Lourival Açucena, também juntado no EDOC 650, anexo 1, tudo isso transcrito detalhadamente no Marielle Francisco da Silva, vítima Anderson Pedro Matias Gomes, e na forma do artigo 14.2, tentativa, a vítima Fernanda Gonçalves Chaves, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. E finalizo no voto, tendo em vista que o crime de organização criminosa tem natureza permanente e perpetuou-se mesmo após, segundo a denúncia, a diplomação do acusado João Francisco Inácio Brazão, determina que se dê vista à Câmara dos Deputados para fins do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, que permite, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria absoluta de seus membros, a possibilidade de sustar o andamento da ação penal. É o voto. É questão de fato, doutor? Sim, excelência. Então, por favor. Excelência, em respeito a Vossa Excelência e ao próprio tribunal, eu queria esclarecer que o que a defesa trazendo na petição é que, apesar do que Vossa Excelência disponibilizou, o fato é que esses expedientes, eu cito, são 20 expedientes, não estão contidos no material que Vossa Excelência disponibilizou. E eu, com todas as vênias, eminente relator, eu não tenho recursos para buscar isso, porque eu não sei sequer onde esses expedientes estão. Mas a Polícia Federal fez referência a todos eles, e eu cito as páginas. Obrigado, e eu não posso doutor. buscar isso. Então, eu pedi a Vossa Excelência que oficiasse a polícia para que ela trouxesse. Obrigado, doutor. Então, é exatamente isso que foi dito. Tudo que está nos autos foi disponibilizado. E a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República foi com base no que está nos autos. O que não está nos autos seria, eu diria, impossível disponibilizar, mas a defesa, se recebida a denúncia, as defesas podem requerer e eu determinarei a juntada. Como voto, o ministro Flávio Dino. Senhor presidente, anteriormente ao meu voto, eu indago de Vossa Excelência quanto a, entre aspas, exceção que foi ofertada e como é o procedimento que Vossa Excelência indica sobre essa, entre aspas, exceção. Como o impedimento e a suspeição, principalmente for o íntimo, devem ser indicadas pelo próprio impugnado, digamos assim, ou, no caso, pelo presidente, no caso da suspeição pelo presidente do tribunal, e não houve, acho que Vossa Excelência pode votar normalmente, como eu, no caso citado anteriormente, também votei. Eu saúdo, portanto, Vossa Excelência, os nobres pares, assim como cumprimento a acusação, as defesas, todos os presentes. Senhor presidente, eu, como de hábito, ouvi a todos e analisei o voto de Vossa Excelência, até comparei com o seu livro, né? Já dá para fazer outro já. E de fato, eu encurtei bem. Eu vi o resumo. E eu quero homenagear o voto de Vossa Excelência, acompanhando plenamente, até também em consideração às defesas, uma vez que qualquer análise que vá adiante da feita no voto seria, obviamente, uma indevida confusão entre recebimento de denúncia e julgamento de mérito, aí sim prejudicando as defesas, que, doravante, consoante o voto de Vossa Excelência que eu acompanho, poderá, obviamente, se exercer em toda a sua plenitude. Portanto, creio que, em relação à competência, desmembramento, súmula 704, a configuração da justa causa necessária, creio que foi
tudo muito bem exposto, indicado, tanto no voto escrito quanto agora na exposição oral, razão pela qual eu acompanho integralmente o relator. Agradeço, ministro Flávio Dino. Ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a ministra Carmen Lúcia, ministro Fux, ministro Dino, senhor subprocurador-geral da República, Luiz Augusto Santos Lima, senhores advogados, advogadas e todos presentes. Também eu estou acompanhando integralmente Vossa Excelência, parabenizando pelo voto, afastando as preliminares que foram arguídas e também verificando a presença de todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Gostaria apenas de fazer duas observações, realçar que, neste momento, não estamos analisando provas para fins de condenação, mas sim para a instauração de uma ação penal na qual a Procuradoria-Geral da República deverá fazer prova de culpa. Então, é isso que estamos aqui analisando. Em segundo lugar, foi questionado também da tribuna o acordo de delação do senhor Rony Lessa e também o fato de ter sido arrolado na denúncia. Mas eu acho que é justamente essa oportunidade que a defesa terá para ouvir e confrontar esse colaborador de forma ampla, poder, inclusive, demonstrar eventuais inconsistências e até mesmo uma versão mentirosa que tenha sido por ele contada. Mas isso se dará durante a instrução. Então, com essas duas observações, senhor presidente, e mais uma vez parabenizando Vossa Excelência pelo voto, eu o acompanho integralmente. Agradeço, ministro Cristiano Zanin. Ministro Luiz Fux. Presidente, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, que com 119 páginas não deixou pedra sobre pedra. Queria saudar Vossa Excelência pelo voto, que é nosso dever de ofício, e também saudar o doutor Luiz Augusto Santos Lima, seu procurador-geral da República, os colegas integrantes, os advogados presentes, estudantes, e manifestar essa integral concordância. Agradeço, ministro Luiz Fux. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, que também é o relator, senhores ministros, senhor subprocurador-geral da República, senhores advogados, com os cumprimentos especiais aos que assomaram a tribuna, todos que nos assistem. Também eu, senhor presidente, estou acompanhando Vossa Excelência, tal como aqui enfatizado por Vossa Excelência, desde o exame das preliminares. O que se tem agora é uma descrição de fatos que podem, em tese, constituir delito a ser punido na forma da legislação vigente. Portanto, são indícios que indicam a possibilidade de ter havido tudo que foi descrito de maneira clara, de maneira objetiva, sem provas, porque as provas se dão na instrução, agora é apenas o recebimento, um cenário que tende exatamente a que Vossa Excelência descreveu, a ser suficiente como justa causa para a instauração de uma denúncia, que é o que estamos fazendo. Provas serão produzidas exatamente nos termos de instrução, como na legislação, incluída aí o que foi arguído como homicídio que teria sido praticado neste caso e que eventualmente vai ser provado ou não com as consequências, incluídas aí as de competência mesmo, de julgamento, mas que aqui se afirma pela súmula vinculante 45, que, em princípio, se mantém a competência, isto será objeto, se for o caso, depois das provas produzidas, de outro encaminhamento ou de manutenção do que se tem como jurisprudência predominante neste momento. Portanto, eu estou também, presidente, votando exatamente no sentido de acompanhar o voto de Vossa Excelência. Agradeço, ministra Carmen, e proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público nos termos do voto do relator. Agradeço aos advogados, doutor Marcelo Ferreira de Souza, doutor Kleber Lopes de Oliveira, doutor Igor Luiz Batista de Carvalho, doutor Roberto Brezenzinck Neto e ao subprocurador-geral, doutor Luiz Augusto Santos Lima. Agradeço, ainda antes, agradecer hoje como a última sessão da turma, porque nós
Opa, agora foi. Agora foi. Vamos lá. Então, meu querido, minha querida, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, na sua primeira turma, recebeu a denúncia. Não tem pena ainda. Isso é o recebimento da denúncia. O Procurador-Geral da República, pelo seu vice ali, fez a denúncia contra Rony Lessa, toda aquela galera lá, Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, Rivaldo Barbosa, Robson Calixto, todos aqueles lá. Fez a denúncia. O que é isso? Pediu para o judiciário julgar essas pessoas, ter um processo. E o Supremo, então, aceitou. A primeira turma, por unanimidade, seguindo o voto do relator Alexandre de Moraes, aceitou a denúncia. Significa dizer que eles passaram a ser o quê? Réus, acusados, réus, e vão responder uma ação criminal, uma ação penal no Supremo Tribunal Federal pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, além de organização criminosa e tentativa de obstrução da justiça. É isso que foi julgado hoje, determinado por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Concomitantemente a isso, eles devem abrir um prazo, notificar as defesas para que apresentem e para que se preparem para o devido processo criminal, onde terá ampla defesa, direito a contraditório, apresentação de provas, testemunhas e tudo mais, para no final ser julgado. E a partir disso, no final, ser decretada, então, uma pena. Mas é importante eu esclarecer o que vai acontecer. Uma das situações que vai acontecer agora já, com o recebimento da denúncia, o ministro Alexandre de Moraes vai oficiar a Câmara de Deputados Federais. Por quê? Chiquinho Brazão, você sabe, é deputado federal. E ele, como deputado federal, ele tem o quê? Ele tem imunidade parlamentar dos seus votos, opiniões e palavras. E ele só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável e que pode ser derrubado pela Câmara de Deputados Federais, que não conseguiu derrubar. Não obstante, os bolsonaristas tenham votado tudo para soltar o Chiquinho Brazão. Mas agora entra na fase do processo. E a imunidade parlamentar, a partir do artigo 53 da Constituição Federal, dá uma outra possibilidade, abre uma outra possibilidade. Qual é a possibilidade, Andréia? Do plenário, por maioria absoluta, preste atenção nisso, isso é muito importante, muitas pessoas não sabem disso. O plenário da Câmara de Deputados Federais, por maioria absoluta dos seus membros, pode parar esse processo criminal contra Chiquinho Brazão, que é um deputado federal. O que é isso, Andréia? Isso é foro privilegiado? Não. Isso é imunidade parlamentar, que tem que mudar. Mas isso ninguém faz projeto para mudar, não, né? Não faz, não. É imunidade parlamentar, que está no artigo 53, incisos e parágrafos. O Congresso Nacional, melhor, a Câmara de Deputados Federais, pode, em votação no plenário, por maioria absoluta, parar o processo contra Chiquinho Brazão. Pode, André? Pode. Eles vão fazer isso, Andréia? Não acredito. Porque se eles fizerem isso, somente em relação ao Chiquinho Brazão, que é deputado federal, porque eles podem sustar para que ele seja processado só no final do mandato dele. Depois, quando terminar o mandato dele, aí ele responde o processo. Isso, havendo o quê, André? Justa causa. Na cabeça deles, se houver justa causa, eles podem fazer isso. Entende, meu querido? Minha querida? Isso é imunidade parlamentar. Agora, politicamente, eu não acredito que Arthur Lira vai comprar essa briga. Eu não acredito que Arthur Lira vai fazer isso, porque isso vai ser um desgaste muito grande. O cara já foi indiciado, já foi investigado, e agora foi aceita, recebida a denúncia, e começou, então, formalmente o processo criminal, aí vai suspender tudo? Aí não, aí isso pega muito mal. E se isso acontecer,
Chiquinho Brazão, arrisco dizer que tem cúmplice e bandido tanto quanto ele lá dentro do Congresso Nacional. Agora nós vamos ver quem é quem, porque a bancada do PL votou em peso. Ah, a bancada bolsonarista do PL, milícia e tal coisa, crime organizado, votou em peso para tentar tirar Chiquinho Brazão da cadeia, porque eles poderiam, se tivesse tido a maioria ali no plenário, não teve. Mas os bolsonaristas votou em peso para soltar Chiquinho Brazão. E agora? Será que eles vão votar em peso novamente para suspender o processo criminal penal? Será que eles vão ter esse cinismo? Será que Eduardo Bolsonaro vai fazer um videozinho pedindo para os outros deputados votar para tirar das costas dele esse processo criminal, como ele fez para tirar da cadeia? Ué, mas bandido bom é bandido morto, aí. É ou não é? Na cabeça deles, né? Só que isso é só em relação a quem? Em relação à patifaria, né? Porque se for amigo, aderente, consequente, mulher, esposa, filho, amante, piriguete, tudo mais, e a cúmplice, aliado e miliciano, não, aí não é não. Aí não é não, é solto. Então, nós vamos acompanhar tudo isso, meu querido. Vamos acompanhar e eu vou passar as informações para vocês, tá bom? Então, iniciou-se a fase do processo. Eles são réus e acusados agora e vão responder pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Toda essa organização criminosa. E, politicamente, vai ser oficiado o presidente Arthur Lira, da Câmara de Deputados Federais, para avaliar se o plenário vai ou não sustar o processo criminal. Acredito que não. Aí nós vamos ter que ir para a rua. Se isso acontecer, nós vamos ter que ir para a rua. Demorou 6 anos para se encontrar os mandantes do duplo assassinato e da morte de Marielle. E agora aconteceu uma coisa dessa, aí nós vamos para a rua, queridos. Nós vamos lá para Brasília. E não é para qualquer rua, não. É todo mundo em caravana lá para Brasília se um trem desse acontecer. Por isso eu acredito que não vai acontecer isso. Mas nós vamos ficar de olho. Eu sei de uma coisa. Amanhã, dia 18, está marcado para ser analisado o parecer da deputada federal Jaque Rocha, que fez um parecer ali na Comissão de Ética da Câmara de Deputados Federais para a cassação do mandato do Chiquinho Brazão, que é deputado federal. Ele tem que ser cassado. Tem que ser rejeitado qualquer possibilidade de sustação pelo plenário da Câmara de Deputados Federais do processo criminal, primeira situação. Mas primeiro não vai acontecer isso, não. Primeiro vai ser amanhã, na Comissão de Ética, análise já do parecer de cassação da Comissão de Ética, que a deputada federal, acho que é do PSOL, não, é do PT, uma mulher negra do PT que fez o relatório, porque uns 5 fugiu do relatório para não fazer. Não sei se é medo de Chiquinho Brazão ou se é cúmplice de Chiquinho Brazão, mas fugiram para não fazer esse relatório. Então, amanhã nós vamos ter notícias sobre isso, tudo isso. E amanhã eu faço um resumão para todo mundo entender toda essa situação e nós vamos ficar o quê? De olho. E aproveita a oportunidade, bota aí, ó, fora Campos Neto. Viu? O que Lula fez hoje na entrevista, eu expliquei para vocês. Foi um pedido de ajuda das redes sociais. Para fora Campos Neto. E para que ele possa escolher com autonomia e liberdade o próximo presidente do Banco Central. Pois esse atual, na minha opinião, está sabotando o governo Lula. Não é? Bolsonarista de carteirinha, a gente não poderia esperar outra situação. Muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Estamos juntos sempre. Quem gosta fica, quem não gosta vai se lascar. E tá tudo bem. E não se preocupe, não se preocupe. Daqui a pouco eu estou de volta. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. E fora! Fora Lira! Fora Campos Neto! Fora sabotadores da República! Beijo no seu coração. Até a próxima live. Tchau, tchau.